Em termos de coisas que preocupam, são os problemas ambientais, não? Porque a Amazônia realmente está ameaçada, junto com toda a biodiversidade, todos os povos tradicionais e tudo mais, é ameaçado por esses processos que estão em curso. E desmatamento é uma coisa que basicamente permanente, não volta, né? Mesmo que pode ter um discurso de recuperar as áreas, de fato, esse é mínimo, o que acontece é só em uma direção. E mesmo com a diminuição no taxa de desmatamento desde 2004, uma coisa muito frágil, ele pode voltar rapidamente e mesmo no ritmo atual, ele não é uma coisa desprezível, vai corroendo a floresta e além do desmatamento com corte raso, também tem uma grande degradação da floresta, com exploração madeireira, com incêndios florestais e possivelmente com mudança climática também, que já tem várias mudanças evidentes na região. Então, esses são ameaças para os serviços ambientais da floresta. Então, é uma grande preocupação, porque não temos tempo, não? O problema é que essas mudanças são tão rápidas que se tem que fazer grandes mudanças em poucos anos para não ter consequências muito mais graves, não? E essas consequências afetam todo o Brasil e todo o planeta em termos de mudança climática, por exemplo. O Brasil depende muito da Amazônia para a água, não? Isso, sobretudo durante a época do pico de chuva no sudeste brasileiro, e quando tem mais água sendo transportada em forma de vapor da água da Amazônia, tem os chamados rios voadores, né? Que traz a água de lá para o resto do Brasil. Então essa é uma coisa que não vai ter mais se transforma a Amazônia em grande pastagem, né? Porque pastagem não tem evapotranspiração e não fica reciclando a água da forma que a floresta faz. Então, mesmo com o vento, não tem água para transportar. Então, é um problema grave que fora da questão de quanto dinheiro vale, etc., é uma coisa vital para o país. Não é uma coisa que afeta o mundo inteiro, igual afeta o estufa, mas afeta o Brasil e também os países vizinhos, como a Argentina, Paraguai, etc. Agora, a biodiversidade é uma coisa muito importante para o mundo inteiro, mas sobretudo para o Brasil, que tem essa área de mega biodiversidade. E essa, obviamente, também é ameaçada com essas coisas. E a própria floresta é uma coisa que fica em risco, porque tem uma intensificação de secas por várias razões. El Niño está aumentando e tem o dipolo do Atlântico, que deu grande seca em 2005 e depois em 2010. É outro processo que está aumentando bem mais rapidamente do que o El Niño. Então, essas são coisas ligadas ao aquecimento global que tem um impacto grave sobre a floresta. Tem incêndios florestais, uma coisa muito grave, que inclusive nem entra nos modelos de clima, que são mais otimistas sobre o futuro amazônico, entre outras coisas. Então, são preocupações e uma das coisas que precisa fazer, além de parar o desmatamento, é de parar o efeito estufa, que envolve não só o desmatamento, mas também combustível fóssil. Então, é muito importante que o Brasil assuma a liderança nisso, que não tem sido o caso até agora, né? O Brasil só aceitou o limite de 2 graus como definição de mudança climática perigoso, e aumentar só 2 graus acima da temperatura antes da Revolução Industrial. Isso só depois de mais de 100 outros países assumir isso. Então, e depois, a última proposta brasileira, que só aceita uma meta, tipo uma cota sobre emissão, se todo o resto do mundo aceita primeiro. Então, é uma forma que não fazem nada. Então, é muito importante que
o país assume a liderança nisso, porque o Brasil, além de ser um grande emissor de gases, também é um dos países que vai sofrer mais com essas mudanças. Então, é no interesse do país de assumir a liderança. Então, essa é uma grande preocupação, porque não tem tempo para esperar mais 5 anos para ficar negociando, tem que fazer alguma coisa agora. É uma pergunta muito difícil, né? A ciência é uma coisa que é importante porque você, quando você tem ideias, etc., consegue fazer coisas, essa é uma coisa que dá muito prazer. Então é uma coisa que a pessoa mesma cria, não é uma coisa que vem de fora, não é que você recebe prêmios e reconhecimento, etc. Inclusive, se não, uma pessoa que depende disso, de ser sempre reforçada com assim, premiações e coisas externas, geralmente fica frustrado, não faz nada, porque você tem que ser autossuficiente de fazer as coisas mesmo sem nada externo. Então, esse é fundamental. Você tem esses momentos de descoberta, mas também não é todo dia que vai ter uma coisa dessa. Então, também, se você só tem de vez em quando, talvez não seja o suficiente para a pessoa continuar sendo produtivo e focalizado no que está fazendo. Mas acho uma coisa muito individual. A pessoa tem que gostar, trabalhar sobre um assunto que ele acha que é importante. Eu acho que isso é muito importante. Tem uma grande tentação, por exemplo, de alunos de pós-graduação, de tentar sempre fazer o caminho mais fácil, né? Eles vão fazer mestrado, então pega um assunto que dá para fazer em pouco tempo, que é garantido de sair com diploma, etc. Mas talvez seja um assunto que não tem muita importância. E daí acaba sendo doutorado na mesma área, vai publicar trabalhos, procurar emprego, e vai um caminho assim que não tem muita satisfação. Eu acho muito importante a pessoa, naquele momento crítico de decidir o que fazer, de pensar na importância de como vai fazer seguindo esse caminho a longo prazo. E geralmente isso não são os problemas mais fáceis de trabalhar. Mas é crítico, né? Porque as pessoas sempre pensam que vai fazer só uma tese para inglês ver, conseguir o diploma, aí vai salvar o mundo. Mas não funciona assim. Você tem que incorporar tudo isso dentro da sua atividade profissional e não ser uma coisa postergada, uma coisa para fazer depois de passar no próximo barreira assim, profissional.